Henriques Depende diz que a candidatura de General Miala é um caminho para a despartidarização do Estado angolano. Já o Imparcial Press escreve internamente João Lourenço levou dirigentes do MPLA a discutir o cenário de sucessão e Angola 24 horas publica a coerência política que exige que o MPLA rejeite uma nova bicefalia. Sejam todos bem-vindos ao portal Debate da GTV, sou JHM. Bem, a senhora Henrique Depende diz nos últimos tempos circulou nas redes sociais e em alguns órgãos de comunicação social informações ainda não confirmadas sobre a eventual candidatura do general Fernando Garcia Miala, atual responsável máximo do Serviço de Informação e Segurança do Estado, SINSI, à presidência da República, em substituição do atual presidente, general João Lourenço, caso seja eleito. Vamos aos detalhes. A confirmar-se, entendemos que a candidatura do general Fernando Miala pode representar uma oportunidade rara para reduzir a excessiva interferência partidária no funcionamento do Estado. Mais do que uma simples alternância de figuras, estaríamos diante da possibilidade de repensar o próprio modelo de governação vigente em Angola. Embora uma eventual candidatura do general Miala tenha, inevitavelmente, de ser sustentada por um partido político, muito provavelmente o MPLA, importa sublinhar um dado essencial. Fernando Miala nunca foi um político de carreira, nem um militante partidário conhecido. Esse facto, por si só, confere-lhe uma margem considerável de neutralidade institucional e uma maior capacidade de agir como árbitro do sistema político e não como seu ator principal. Este cenário poderia, pela primeira vez em muitos anos, impor ao partido no poder a manutenção de uma verdadeira bicefalia, um líder partidário distinto do Presidente da República. Tal separação acabaria com a prática recorrente de concentração das funções de chefe do partido, chefe do Estado e chefe do governo numa única pessoa, uma das principais causas da partidarização do Estado angolano. Uma eventual eleição de Miala, com o partido liderado por outra figura, abriria espaço para a tão desejada despartidarização do aparelho do Estado e permitiria, inclusive, retomar o debate sério sobre a revisão do nosso sistema político. Voltar a consagrar a figura do primeiro-ministro como chefe do governo, deixando ao Presidente da República o papel de garante da Constituição e árbitro entre os poderes executivo, legislativo e judicial, seria um passo importante para o equilíbrio institucional. Para além da dimensão institucional, há também um fator moral e ético. Fernando Miala é, consensualmente, visto como um dos poucos homens públicos angolanos cuja trajetória não apresenta manchas conhecidas de corrupção, abuso de poder ou enriquecimento ilícito. Num país marcado por sucessivos escândalos envolvendo figuras de renome, este elemento não é irrelevante. Pelo contrário, pode devolver algum crédito à ideia de mérito, disciplina, responsabilidade e verdadeira angolanidade na gestão da coisa pública. A candidatura do general Miala seria, igualmente, uma inovação no panorama político nacional e poderia funcionar como um ensaio para futuras candidaturas independentes, ou pelo menos, para perfis menos dependentes das estruturas partidárias tradicionais. Portanto, caso venha a confirmar-se, a candidatura do general Fernando Miala não deve ser vista apenas como uma troca de nomes e rostos no topo do poder, mas como uma oportunidade histórica para iniciar, de forma gradual e responsável, a despartidarização do Estado angolano e a construção de um sistema político mais equilibrado, inclusivo e institucionalmente maduro. Muito bem, escreveu o Sr. Henrique Depende. Vamos falar através da caixa dos comentários. Agora, o Imparcial Press diz: internamente João Lourenço levou dirigentes do MPLA a decidir ou discutir cenários de sucessão. O estado de saúde do Presidente da República, João Lourenço, suscitou preocupação entre dirigentes e apoiantes do MPLA durante o período em que esteve internado no Instituto do Coração INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no Brasil, levando alguns setores do partido a discutir, de forma informal, eventuais cenários de sucessão. O presidente regressou a semana passada a Luanda. Segundo fontes do Imparcial Press, dirigentes próximos do chefe de Estado mantiveram contactos para discutir eventuais cenários de sucessão na liderança do MPLA, perante a possibilidade de João Lourenço vir a ficar impossibilitado de exercer funções por razões de saúde. As mesmas fontes indicam que, antes do regresso do presidente Angola, o jurista Carlos Maria Feijó e o diretor do gabinete do Presidente da República, Edeltrudes Maurício Fernandes Gaspar da Costa, reuniram-se na residência do general José Tavares para analisar a evolução da situação. Posteriormente, acrescentam Carlos Feijó, Edeltrudes Costa, José Tavares e o ministro do Interior, Manuel Homem, terão viajado para o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde se encontraram com o antigo vice-presidente da República, Manuel Domingos Vicente. De acordo com as fontes do Imparcial Press, o encontro destinou-se a discutir uma eventual solução de consenso para a liderança do MPLA, caso João Lourenço venha a afastar-se da vida política antes ou depois do 9º Congresso Ordinário do partido, previsto para a segunda semana de dezembro. Conforme a mesma versão,
Manuel Vicente defenderia o nome de Carlos Feijó como a figura mais adequada para assegurar a continuidade da atual estrutura de poder. Em paralelo, um outro grupo, alegadamente liderado pelo secretário para os Assuntos Políticos e Eleitorais do MPLA, João de Almeida Azevedo Martins, Ju Martins, e pela vice-presidente do partido, Mara Quiosa, terá promovido encontros com membros do Comitê de Honra para discutir um eventual processo de sucessão. As fontes afirmam que ambos os grupos partiam do pressuposto de que a recuperação clínica do presidente poderia prolongar-se, procurando preparar o partido para diferentes cenários. João Lourenço esteve internado no Instituto do Coração, INCOR, em São Paulo, onde recebeu tratamento médico especializado. As autoridades angolanas não divulgaram até aqui informação detalhada sobre o seu quadro clínico. O Imparcial Press apurou ainda, junto de fontes que pediram anonimato, que o presidente terá permanecido vários dias na unidade de terapia intensiva, UTI, sujeito a um protocolo de sedação profunda, utilizado em situações clínicas graves para estabilizar o organismo e reduzir a atividade metabólica. As mesmas fontes sustentam que João Lourenço terá sofrido 2 acidentes vasculares cerebrais, AVC, em dias consecutivos e que enfrenta uma doença oncológica em estado avançado. Muito bem, caros internautas, tivemos acesso através do portal de notícia Imparcial Press, vamos falar através da caixa dos comentários. Agora, a Angola 24 horas partilhou o seguinte: a coerência política exige que o MPLA rejeite uma nova bicefalia. A eventual recandidatura de João Lourenço à presidência do MPLA recendeu um debate que muitos consideravam encerrado desde 2018. Poderá Angola voltar a viver uma situação de bicefalia política após as eleições gerais de 2027? Vamos ajeitá-los. A questão não é meramente partidária. Diz respeito à coerência do discurso político e à forma como o poder deve ser organizado num partido que governa Angola há quase 5 décadas. Entre 2017 e 2018, o país assistiu a uma inédita separação entre a liderança do Estado e a liderança do MPLA. José Eduardo dos Santos manteve-se presidente do partido, enquanto João Lourenço assumia a presidência da República. Esse modelo revelou-se politicamente instável, alimentando tensões internas e dúvidas sobre quem detinha, efetivamente, a última palavra nas grandes decisões. Foi precisamente esse argumento que levou muitos dirigentes do MPLA a defenderem, na altura, a reunificação das duas lideranças na mesma pessoa. Essa posição foi apresentada como uma questão de princípio. A bicefalia era vista como um fator de instabilidade, capaz de fragilizar a autoridade do Presidente da República e de criar centros de poder concorrentes dentro do partido. Se esse entendimento era válido em 2018, dificilmente se compreende porque poderá deixar de o ser após 2027. É precisamente esta aparente mudança de critério que exige esclarecimento. Os princípios políticos não podem ser moldados pelas conveniências do momento, nem pelas circunstâncias de quem exerce o poder. Se a bicefalia foi rejeitada quando João Lourenço procurava consolidar a sua liderança, não será politicamente consistente aceitá-la apenas porque o contexto interno do partido mudou. O debate torna-se ainda mais pertinente quando se observa a proximidade do fim do atual ciclo presidencial. Num contexto de sucessão política, é legítimo perguntar se existe, entre alguns setores da direção do MPLA, a intenção de manter influência sobre o partido mesmo após a transição na presidência da República. Mais do que especulações sobre pessoas, trata-se de uma reflexão sobre a separação entre o exercício do poder institucional e a gestão das estruturas partidárias. A discussão estende-se igualmente às opções económicas do Executivo. A aceleração do programa de privatizações, envolvendo empresas estratégicas como a Indiama, a TAG, a Angola Telecom, a Unitel, o Banco de Comércio e Indústria, a TV Zimbo, o Grupo Medianova, a Zona Económica Especial Luanda Bengo, a Cima Angola e o Standard Bank Angola, suscitam um debate político legítimo. Perante a proximidade das eleições de 2027, questiona-se se decisões com impacto estrutural na economia nacional não deveriam ser deixadas ao escrutínio político do próximo Executivo, permitindo que os eleitores também se pronunciem, de forma indireta, sobre esse modelo económico. Independentemente das respostas que cada um possa dar a estas questões, há um princípio que deve prevalecer: a coerência. Um partido que governa há quase 50 anos deve ser o primeiro a demonstrar estabilidade nas suas posições e previsibilidade nas suas decisões. Alterar princípios em função das circunstâncias políticas fragiliza a confiança dos cidadãos e alimenta a percepção de que as regras são definidas de acordo com os interesses de cada momento. O verdadeiro teste à maturidade política do MPLA não será decidir quem liderará o partido depois de 2027. Será demonstrar que os princípios que invocou para rejeitar a bicefalia continuam válidos, independentemente dos protagonistas. Porque, numa democracia, a força das instituições mede-se precisamente pela capacidade de colocar os princípios acima das conveniências. Muito bem, tivemos acesso através do portal angolano, Angola 24 horas e Imparcial Press. Vamos falar através da caixa dos comentários de Beta TV, é o canal e eu sou o JHM. É mais um vídeo que chega ao fim. Obrigado pelo carinho da audiência. Até breve.